Já a gente abre essa edição falando da chuva, porque já estava prevista para vir este final de semana, atingiu a cidade aqui de São Paulo, principalmente agora no comecinho da tarde, e por conta disso as caminhadas de Lula e Boulos na Zona Sul e na Zona Leste estão canceladas. E a gente já conversa ao vivo com a repórter Beatriz Manfredini. Bia, quantas informações você estava, acompanhando de manhã a primeira do que seria a primeira caminhada, mas logo muito cedo começou a chover e todo mundo já se dispersou. Traga mais informações atualizadas. Boa tarde para você. Oi, Soraya. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, olha, no início da manhã, a previsão da Defesa Civil aqui do estado de São Paulo até trazia uma expectativa de melhora, mas a chuva começou a aparecer aqui na capital paulista nos extremos, principalmente ali extremo da Zona Sul, região do Grajaú, local em que a nossa equipe estava e em que estava marcada a agenda do candidato Guilherme Boulos, do PSOL à Prefeitura de São Paulo, com o presidente da República, com o presidente Lula. A agenda estava marcada para acontecer uma caminhada pelo Grajaú por volta das 10 horas da manhã. Mas desde as 9 horas começou a chover forte ali no local. Até se esperou até mais ou menos 10h30 para tomar uma decisão, mas acabou que essas agendas foram canceladas. Digo as agendas porque a gente estava nessa das 10 horas da manhã no Grajaú, mas teria um segundo evento, uma segunda caminhada a partir aí das 3 horas da tarde na região de São Mateus, aí não mais na Zona Sul, na Zona Leste da cidade. Mas por uma série de motivos, então, a campanha do candidato Guilherme Boulos decidiu cancelar. Um dos motivos é justamente, claro, os apoiadores estavam ali na rua, na chuva, então tomando toda essa chuva que permanece forte aqui em São Paulo, e também porque o próprio candidato e também o presidente Lula não aparecessem ali caminhando na chuva. Há uma dificuldade de fazer eventos desse tipo, quando a gente está numa situação climática como essa. Então, o que aconteceu? As duas agendas foram canceladas, Guilherme Boulos e Lula partiram para um outro local, um local fechado, foram se encontrar para gravar campanha, para gravar então inserções na propaganda eleitoral gratuita, da rádio e da TV, também para a internet. Enfim, a gente não sabe ainda se alguma outra agenda possível pode acontecer. A assessoria do candidato Guilherme Boulos tinha dito que, dependendo do nível da chuva, havia alguma probabilidade dele comparecer a algum local da cidade mais afetado para ajudar, para dar uma olhada na situação, mas por enquanto confirmada é essa gravação então de campanha do presidente Lula com Guilherme Boulos. A agenda da noite de Guilherme Boulos também segue confirmada. É o debate da TV Record, que acontece às 9 horas da noite de hoje. E eu conversei também, Soraya, com a assessoria do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. Ricardo Nunes disse nos últimos dias que as agendas dele como candidato dependiam da situação da capital perante as chuvas. Então ele deixou bem claro que poderia cancelar, assim como ocorreu durante a semana, outras agendas, inclusive a participação no debate, a depender aí de como ficaria a situação da cidade. Por enquanto, as agendas dele estão confirmadas. Às 3 horas da tarde, por exemplo, ele participa de um culto também na Zona Sul de São Paulo, na região de Interlagos, e tem o debate confirmado até o momento, portanto. Mas caminhadas, então, de Lula com Guilherme Boulos canceladas. Continua chovendo bastante forte aqui na Zona Sul de São Paulo, local em que estava marcada, então, essa primeira agenda, Soraya. Não tem o que fazer. Eventos a céu aberto, são suscetíveis aos eventos da natureza, algo que até já estava previsto. Bia, por favor, vá se abrigar da chuva. Obrigada pelas suas informações. Inclusive, a Defesa Civil divulgou agora que tem chuva na Baixada Santista, com vento atingindo também municípios próximos. Isso desde as 11h30 da manhã deste sábado. Aqui na capital paulista também novas áreas de instabilidade se espalhando pela região metropolitana, desde pelo menos as 10 para meio-dia. Vento também atingindo municípios próximos e chuva também na região de Joanópolis, com ventos e atingindo também municípios vizinhos por lá. Eu tenho já o Gustavo Segré aqui comigo, me fazendo companhia nesta primeira edição do Fast News. Temos ele aqui comigo. Muito boa tarde, Segré, para você. Havia toda uma expectativa, então, para essa vinda do presidente Lula a São Paulo para reforçar a campanha de seus aliados. Ele chegou, então, aqui a São Paulo na sexta-feira, cumpriu algumas agendas, inclusive, e expectativa, inclusive, de que essa presença massiva
expectativa dele acontecesse também no primeiro turno, que não aconteceu, mas agora a chuva também impossibilitando as caminhadas. E como eu disse, já era um evento climático esperado, né? Soraya, boa tarde para você, para a nossa querida audiência que nos acompanha nesse sábado. Sim, a tormenta não é apenas climática, tem uma tormenta eleitoral ainda, porque os números não estão favorecendo o candidato Boulos, que se a gente toma até a média de todas as últimas pesquisas, ele precisa recuperar um 2% do eleitorado por dia até as eleições do próximo domingo, não sendo amanhã, do dia 27. A presença do presidente Lula pode reforçar, sem dúvida nenhuma, a situação do candidato, mas levantar uma diferença tão grande só pode ser com duas maneiras. Uma, tirando votos do candidato Nunes e transferindo para o Boulos, que parece uma situação um pouco difícil de conseguir, e a outra, trazer a possibilidade de que algum dos que ainda estão indecisos ou que estão pensando em votar branco ou anular o voto, transfiram esses votos para o candidato Boulos. Igualmente, são campanhas, essas caminhadas, que não me parece que vão induzir um voto novo, mas sim manifestam a vontade dos candidatos de estar perto do povo, perto do eleitor. Isso sempre numa campanha ajuda, mas que a participação do presidente Lula tem a expectativa de todos os eleitores, tanto do PT quanto do PSOL em São Paulo, para mudar uma realidade que parece difícil de mudar, é a última das opções que o candidato Boulos está tendo. Essa semana, inclusive, naquele debate em que acabou virando uma sabatina por conta da ausência do atual prefeito, Boulos acabou dizendo que tem condições de conversar com o eleitorado de Pablo Marçal para conseguir angariar esses votos agora no segundo turno. Você acredita que isso possa acontecer? É tão difícil que alguém da direita transfira o voto para um candidato da esquerda quanto ao contrário. É muito difícil imaginando que um candidato que tenta, por exemplo, um voto mais à extrema da esquerda, como seria o candidato Boulos, eventualmente transferisse um voto para um candidato da direita. Essa é uma vantagem do Nunes, porque ele não se posiciona como um candidato da direita, e sim como um candidato de centro, com viés de direita, sem dúvida nenhuma, tanto que tem o apoio do Tarcísio e o apoio mais moderado, mais humilde do parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o eleitor tem vida própria. Não é o seu candidato, que eventualmente não passou para o segundo turno, que vai delinear a quem ele vai votar. Isso seria subestimar a autorização de cada um dos eleitores a respeito de seu próprio voto. É difícil que o Boulos consiga transferência dos votos do Marçal para ele. E só para a gente aproveitar ainda falando nesse gancho, para a gente não perder a linha do raciocínio, né? O que a gente pode esperar de mais um debate, né? Primeiro temos que ver se haverá de fato um debate entre os dois candidatos, né? Aí temos uma situação que já aconteceu antes. Aquele candidato que está tranquilo nas pesquisas, às vezes ele não quer arriscar a uma fala errada, a uma pressão um pouco mais forte que o costume. E nós temos até, inclusive, exemplos quando o candidato, então, Lula, não participou de um debate com o então candidato Serra, e quando o candidato Bolsonaro não se apresentou e Lula também não se apresentaram em debates deles. Aí as chefias de campanha são as que medem a possibilidade de que isso possa ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Nunes parece confortável nas pesquisas, então ele vai deixar de ter qualquer risco que possa atrapalhar esse número. Por isso que ele provavelmente não vai participar de uma ou talvez de outras debates também. E diante da chuva que está fazendo lá fora, né, a gente pode talvez já imaginar que haja uma nova ausência. Segré, obrigada por enquanto, a gente volta a conversar já já.